não estou enxergando vocês, né? Que aí eu só coloquei realmente a tela. Então, pessoal, a ideia de hoje é falar um pouco do ciclo de vida e stakeholders. Nós vamos retomar o Lean Canvas, não se preocupem se vocês começaram a fazer, porque o Lean Canvas ele não é assim tão trivial fazer, porque é onde tu coloca todo o modelo de negócio e ele parece simples responder aquelas perguntas, mas na verdade não é tão simples assim, tanto é que existem cursos só para preencher o Lean Canvas. Então é alguma coisa que nós vamos retomar e vamos discutir ainda na aula de hoje. Eu vou avançar um pouquinho. A ideia é que eu avance um pouco depois do Lean Canvas e na segunda parte da aula, depois do intervalo, ficamos só nos grupos, no caso. Então, deixa eu tirar aqui. Então, o que a gente viu na aula passada é começamos a ver o desafio dos cases e começamos a delinear qual é a proposta de negócio que eles estão pensando. Nesse momento, vocês têm que ter informação sobre o case, sobre o desafio, mas vocês têm liberdade de criar um negócio diferente. Vocês vão ter a liberdade de pivotar o modelo de negócio de acordo com o grupo, que pode ser que não seja exatamente o que eles pensaram. É como se eles estivessem encomendando para vocês um negócio. Então, vocês têm liberdade de criar depois na hora de pivotar o modelo de negócio. E também a classificação do PSS, que é uma classificação que nós fazemos a priori, que essa classificação é tentar ver como que eles pensaram nesse modelo de negócio, como que foi pensado até o momento. Mais uma vez, não significa que nós não podemos pivotar e ampliar isso. Na verdade, o que nós queremos é que mesmo que para nós fosse dada uma proposta de produto, mesmo assim, nós queremos que ela seja uma oferta que seja uma oferta muito mais ampla de produto, serviço, tecnologia e que principalmente nosso principal valor aqui na disciplina é que tenha um viés sustentável. Ou seja, que nós também pensamos na questão do berço ao berço, na questão de circularidade, vamos dizer assim, que nasça um processo mais sustentável. Esse é o desafio. E que atenda às necessidades dos stakeholders, né, Márcia? Acho que Sim. É importante, né? O valor dos stakeholders naquilo que realmente é requisito dos diversos stakeholders. Então, acho que isso... Por isso que na aula de hoje a gente vai falar sobre os stakeholders nesse ciclo de vida. Então, na aula passada vocês tiveram o Lean Canvas e vocês pensaram nos campos do 1 a 4, inicialmente, vimos que não é o campo difícil, e ressaltando que esses campos eles têm uma ordem, certo? A primeira coisa é eu entender muito bem mais o problema do que a solução. Então, muitas vezes as empresas vêm com uma solução. Eu quero desenvolver uma máquina que faz isso. Isso é uma solução. Então, a gente tem que dar um passo atrás e pensar no que as pessoas falam que elas têm problema, né? Ou seja, por que não é o produto em si, mas por que as pessoas precisam desse produto? O que esse produto vai ajudar na vida delas? Né? Os produtos existem para ajudar as pessoas na vida, para melhorar a vida, para melhorar os serviços, enfim. Então, mesmo que vocês venham, nosso produto é isso, ele funciona para tudo, etc. Mas a gente tem que dar um passo atrás, tem que pensar para que esse problema surgiu, qual é o problema que ele está solucionando. Então, eu estou dando um passo atrás e quem é que seria o comprador? Que características tem essa pessoa esse segmento que vai ser o segmento na qual vai ser o primeiro beneficiado desse produto. E só no campo 3 é que eu dou a solução a priori, a solução que ele está me dando nesse momento, que pode não ser a melhor solução ainda, né? Mas é a solução que eu tenho. As key métricas, então, elas são como que eu vou medir que essa minha solução realmente atendeu esse problema. Será que existe uma maneira de dizer, não, isso aqui realmente é efetivo? Mas efetivo como? O que realmente tu vai medir para me dizer se ele é efetivo? Então, o 2 e o 3, o 2 e o 3 eu pulei aqui, o 3 é a solução, o 2 o 2 é que realmente pega aqui, porque o 2 é a proposta única de valor. Bom, o dia que eu descobri a proposta única de valor, eu estou feita no meu produto, né? Então não é fácil dizer a proposta de valor. A proposta de valor é isso. O que eu estou entregando de valor para os meus clientes, para os meus stakeholders?
O valor não é o produto, é o que o meu produto está fazendo por ele. Esse é o valor, né? O valor, geralmente, nesse momento do Canvas, ele é mais abstrato. O valor pode ser algo que tem a ver com sentimentos, pode ver a sensação de produtividade, pode ser o valor no sentido de até de ser moderno. Não é só, o valor não é só alguma coisa tangível, ele também é alguma coisa intangível. Então isso não é muito fácil pensar no valor, né? É pensar muito além do que é o produto, é o que está num grau de abstração, digamos assim, num mais alto nível. Então por isso que fazer o Lean Canvas não é muito fácil. Então, eu imagino que vocês começassem com o Lean Canvas, mas é proposital, porque a gente começa, tangibiliza e a gente volta nele. Tá? Então, os objetivos dessa aula é continuar um pouco, depois a gente vai voltar no Lean Canvas para não ficar parando 2 vezes, façá-la, desfaçá-la, etc. É discutir conceito de ciclo de vida de produto, e algumas ferramentas de mapeamento de stakeholders. Algumas vocês leram, né, do artigo, a gente não vai usar isso ainda hoje, mas para ter uma ideia do que eu estou falando em termos de mapeamento de stakeholders. Pessoal, se vocês quiserem me interromper algum momento, assim, podem interromper, tá? Não tem problema, assim, desmuta e interrompe. Vocês estão enxergando aqui a agenda, né? Então, a agenda de hoje é esse que eu falei um pouquinho do Lean Canvas, nós vamos discutir depois, falar um pouco de ciclo, falar um pouquinho de mapa do stakeholder, eu vou explicar um mapa mais simples para vocês do que aqueles que vocês viram. A gente faz o intervalo e depois do intervalo nós vamos ficar com as equipes, certo? E aí a gente vai ter um pouquinho mais de tempo hoje, se Deus quiser, para a gente ficar com a equipe e ir alcançando, além do Lean, hoje fazer uma atividade a mais. Então, esse é o nosso modelo que nós estamos seguindo. Então, se vocês olharem bem, nós estamos ali na esquerda, não é? E nós vamos caminhar um pouquinho hoje até a identificação dos stakeholders, né, do projeto. É muito bom que vocês tenham gravado, vocês viram a apresentação, né? Mas o Ricardo, ele está no grupo, o Márcio também está no grupo e a Natália Moraes está no grupo representando a outra Natália, mas é bom que vocês também revisitem a gravação ou mesmo a apresentação que eles fizeram, porque muitas coisas que eles falaram a gente vai resgatar novamente nessas atividades. Então aqui lembrando que esse é um outro template, não é? Nós usamos... Existem algumas ferramentas possíveis para planificar o planejamento de negócio, né? O Project Charter, ele vem um pouquinho depois, ele vem para organizar a equipe, né? Ele não é exatamente só o plano de negócio, mas nós escolhemos fazer em aula o Lean Canvas. E nós também escolhemos a classificação de Tucker para fazer o sistema produto-serviço, que é orientado ao uso, orientado ao produto, orientado ao resultado, ou um híbrido, que é a classificação inicial daquilo que foi apresentado para nós até o momento. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de ciclo de vida e, na sequência, na aula que vem, nós vamos continuar e nós vamos falar sobre o que vocês leram, né, que é identificar os stakeholders críticos, que foram essas ferramentas que cada grupo leu, e depois nós vamos compartilhar entre os colegas. Eu explico como é que vai ser. Tá? Então, a discussão de proposta de valor, pessoal, não é uma discussão muito fácil, porque esse é um termo extremamente moderno, vamos dizer assim, que nós temos visto, inclusive, em artigos na academia, se falar muito em valor. Talvez vocês já ouçam essas palavras como value creation, value proposition, value capture, value labor, value capture, value destroyed, value missing e muitos outros que a gente vê muito na value perception. É o mais antigo de todos. E então existe muitas áreas, value utility da economia, valor utilitário, o valor. Existem muitas áreas falando em valor. Tem aí valor sustentável, valor ambiental, valor dos stakeholders.
Emocional. Emocional, afetivo, né, também. Então, o valor, o Lean já falava muito disso, né, do valor, né, do valor para os stakeholders, mas também tem que ter o valor interno, que é o capture, o valor. Tu também tem que capturar as empresas, né, do ponto de vista. Então, o que é o valor, né? A proposição de valor, ela é chamada assim, uma espécie de statement, uma declaração no final dessa fase. Nós vamos ter, depois que nós passarmos por várias atividades, nós vamos ter que ter uma proposição única de valor, que nós vamos consolidar essa ideia que a gente tem no número 2, porque hoje, quando vocês escreverem o que é uma proposição de valor, vai ser uma ideia baseada na equipe. É uma coisa interna, é o que o pessoal da John Deere acha que vai ter valor, é o que o pessoal da startup acha, é o que o pessoal da NS, da embalagem acha. Mas o que eles acham é só achismo. Como é que nós sabemos mesmo que o que é valor para os meus stakeholders e para o meu cliente? Então, isso tudo que nós estamos fazendo, nós partimos daquilo que a empresa acredita que é valor, para que com as demais ferramentas que vão vir agora na disciplina, para ver se contrastar realmente. E no final desse processo, nós vamos ter o nosso statement, ou seja, a nossa declaração do que é valor para a cadeia, para os stakeholders críticos. Mas como nós precisamos saber o que é valor para a cadeia e para os stakeholders, a gente tem que saber minimamente qual é o ciclo de vida que nós estamos considerando do produto, do serviço e quem são os meus stakeholders críticos. Esse é o próximo passo. O conhecimento desses stakeholders e entender qual seria o Lean Canvas deles é super importante, porque cada um deles, se fosse escrever esse Lean Canvas, talvez fosse diferente, certo? A empresa, a visão da empresa, que é gerou um valor percebido da Zeltman, né? A diferença entre percepções de valor, né? Lá de 1980. Por isso que nós vamos falar um pouquinho, que a pergunta é essa. Eu preciso saber o que é valor para o consumidor. A empresa diz que hoje o valor é esse, vocês vão ter que escrever o que é valor, ou seja, vão ter que dar um passo nesse momento com o grau de conhecimento que vocês têm. Mas o que é valor para toda a cadeia, considerando todo o ciclo de vida, todos os stakeholders? Por isso, então, que a gente estuda isso, né? Bom, a proposta de valor, ela depende do ciclo de vida e dos seus clientes. Aqui eu coloco os clientes. O cliente não é necessariamente só o usuário, né? O cliente são todos os stakeholders críticos que fazem parte da cadeia. Por exemplo, o cliente ele pode ser tanto o consumidor como pode ser uma cooperativa. Eu posso vender a máquina, por exemplo, vender o trator, talvez para uma cooperativa e servir de aluguel. Ou seja, ele não tem essa propriedade, mas ele pode alugar, se ele é um pequeno produtor, não sei, né? Por que não uma ideia desse tipo, né? Então, o clientes é nesse sentido, né? No sentido mais amplo do que simplesmente o usuário final, o cliente final, né? O cliente ao longo da cadeia. Então, o que é uma análise de ciclo de vida do produto? Corresponde à sua história, ou seja, os estágios pela qual o produto passa, desde seu planejamento até o encerramento do suporte de vendas. Tá? O ciclo de vida depende de cada tipo de produto, depende de como o projeto vai ser executado, depende de que escala da produção, depende de características, uso, manuseio, serviços de manutenção, entre outros. Mas todo projeto, todo produto tem o seu ciclo de vida. Tá? O ciclo de vida do produto, então, ele tem essa representação que é como se fosse, aqui é um clássico desenho, um clássico estrutura linear, né, de um projeto linear de desenvolvimento de produto, totalmente linear, né? A gente não quer que ele seja mais linear, quer que ele seja circular, mas diz que o projeto todo, porque aqui vocês podem ver, por exemplo, que tem várias caixinhas ali no planejamento do projeto, né? Justamente porque cada produto tem o seu projeto diferente. Mas o processo de desenvolvimento, todo o produto passa pelo seu projeto, pelo uso, pela retirada, pela reciclagem e remanufatura. Então, considerar o ciclo de vida do produto é considerar
todas as fases que ele passa, mas muito além do lançamento, como que ele vai ser usado e como que ele vai ser retirado e reciclado e fechar esse círculo aqui, que é o que nós estamos querendo. Esse aqui ainda é linear, porque vem de uma lógica de um processo linear. Então, o ciclo de vida é muito além de lançar o produto. Muitas vezes, principalmente quando se desenvolve produtos visando sustentabilidade, por exemplo, às vezes os projetistas, ou não precisa nem, pode ser qualquer caso, às vezes os projetistas, eles desenvolvem um produto para que ele seja usado de uma forma, e muitas vezes eles não sabem se realmente o usuário percebeu ou usa dessa forma. Então, às vezes um produto é concebido para ser mais ambiental, para ser mais sustentável, mas ele não se concretiza. Por quê? Porque o comportamento do consumidor ele não está seguindo exatamente para aquilo que ele foi concretizado. Isso até tem um nome, velho, não é concretization, mas é valor concretizado, mas tem um nome em inglês para isso, que é a concretização, é benefício, na verdade ele é benefício concretizado, né, que se chama, né? Eu não lembro muito bem do nome, mas é esse sentido, é no sentido quando eu projeto alguma coisa e realmente aqueles benefícios que eu pensei no meu projeto, eles são concretizados no uso. Então tudo isso eu tenho que pensar nessa fase de ciclo de vida, que vai ter um uso, que vai ter um usuário, que vai ter toda essa variabilidade aqui. Existe uma confusão às vezes quando a gente fala de ciclo de vida de vendas, né? O pessoal do marketing fala muito Kotler, né? Vem lá de Kotler, que fala ciclo de vida do produto, eles falam. Ciclo de vida do produto. O ciclo de vida do produto é a introdução, o crescimento, a maturidade e o declínio. Todo mundo já viu isso em algum momento na sua vida estudante, né? Mas, apesar deles falarem Professora, às vezes... desculpe interromper, Pode mas interromper, Guilherme. na construção civil isso está bem pertinente, porque a gente tem alguns estudos que mostram que, assim, a grande parte dos custos envolvidos em um projeto, principalmente na construção civil, ele vem a partir da entrega do projeto. Então, tu tens um custo de projeto, implantação de obra, e o restante, que é, eu não chuto, mas eu já vi esse número, 90% ou 80% do custo de um empreendimento como um todo, ele se concentra após a entrega. Então, diversas ferramentas no mundo da construção civil têm se voltado para que tu consiga, durante todo o projeto, tu ter uma rastreabilidade que seja utilizada depois pelo uso, porque até então o que a gente faz é de simplesmente entregar um projeto e o cliente que se vire. Então, essa parte final de uso e de cuidados posteriores e manutenção. Pós-habitacional, né, você chama. Exatamente. Importante. Com certeza. Impulsionados por esse custo, né? Porque quando tu compra o imóvel, ele é um bem que tu provavelmente tu vai usar por muito tempo. Então, ele não é um bem descartável como um bem de manufatura, muitas vezes. O ciclo de vida dele pode ser toda a sua vida. Então realmente, eu já fiz alguns estudos com um professor famoso de pós-uso, é verdade, essa questão do uso. E essa questão de benefício de concretização é o que eu vi essa primeira vez lá na construção civil, na Inglaterra, com a Patrícia, que tem aquele sobrenome grego. Ela estuda benefício concretizado. É lá que eu vi essa questão, justamente por causa do uso que muitas vezes as pessoas não percebem e transformam, né, completamente diferente do que foi projetado, vamos dizer assim, né, em relação ao uso. Isso é um centro de estudo muito interessante, porque tem diversos empreendimentos, principalmente os de baixa renda, que tu entrega para a população e tu vai visitar 2 meses depois e já estão completamente modificados. Assim. Então, realmente, quem projetou aquilo não entendeu, não conseguiu atingir o que aquela população estava esperando. Eu já vi vários trabalhos que é impressionante, né? Impressionante mesmo. Mas para dizer que, apesar do pessoal do marketing falar em ciclo de vida do produto, é ciclo de vida de vendas do produto, certo? Então, e depois tem várias maneiras. Eu vou trazer para vocês um dia um vídeo aula sobre a LCA também, que é uma coisa que a gente fala muito, que é análise impactos, como é que se mede os impactos de um produto quando ele está sendo concebido, né? Então, como a gente não tem esse espaço aqui, e LCA é uma coisa muito complexa, mas eu acho interessante vocês verem, eu pedi para uma aluna que está estudando isso, que ela vai fazer uma videoaula e a gente considera uma videoaula para vocês assistirem
e de repente bater um papo com ela um dia sobre LCA, certo? Então isso também tem que ver com LCA, uma ferramenta que mede, que avalia o impacto daquele produto ou daquele serviço ambientalmente, em termos de matéria-prima, em termos de uma série de variáveis, né? E custo. Esse aqui é a forma integrada, né? Que nós já mostramos lá na aula 3, que seria o ciclo de vida integrado, onde tem essa interação muito grande em relação ao uso do cliente. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Maria. O ciclo de vida de um PSS, né, quando a gente fala de ofertas integradas, ele tem que considerar o uso, né, desse produto, né, que está nas atividades do próprio cliente. Então, ele se estende, não foca somente no produto e considera também atividades, né, do cliente usando esse produto, né, e participando mais próximo dessa cocriação de valor. Então, Isso a gente tem precisa considerar 2 ciclos, né, na verdade. Um ciclo dentro. Isso tem muito a ver com a lógica dominante de produto e a lógica dominante de serviços, porque a lógica dominante de produto ela é processual, ela é baseada em recursos, em matéria-prima, em processo, em manufatura. Né? E a lógica dominante de serviço ela é muito baseada na interação, nas operações, né? Na interação com o cliente. Então, o ciclo de vida de uma oferta integrada, ele é essas duas coisas de forma integrada. Uma coisa que esse retorno desse produto, né? E por isso que tu tem que integrar com o próprio cliente, com as atividades do cliente, porque o retorno do produto para a cadeia vai depender muito também e a extensão da vida útil desse produto vai depender muito dessa interação com o cliente, né? E das atividades do cliente. Então, por isso que a gente fala que são ciclos integrados também. O pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, mas acho que o pessoal ali da construção civil design também tem um Design for Behavior, né? Que é bem interessante, que é toda uma linha que estuda como mudar o comportamento do consumidor para que durante o uso ele perpetue os benefícios na qual o produto foi criado. Então, Design for Behavior é isso, né? É tu ter mecanismos de educar o consumidor, porque se tu deixar isso como uma variável muito aberta, tu não tem controle sobre as ações, né? Sobre isso, né? Então, esse Design for Behavior é uma área bem interessante, que vale a pena, às vezes, dar uma olhada. Assim. Dependendo do uso, né? Tu pode estender ou não a vida de um produto. Então, tu tem que educar, né? Isso acho que faz parte, né? Educar. A Apple faz muito isso, né? Bom, aqui tem só queria falar uma coisa para vocês. A Apple faz muito isso. Só queria dar uma dica para vocês verem um documentário que é o Dilema Social. Não? É um documentário sobre como as redes controlam o que a gente faz. Dilema Social, eu acho, no Netflix. Deem uma olhada nesse documentário para vocês verem que eu acho que tem muito a ver com o que a gente fala aqui. A Apple faz isso, daí deem uma olhada nesse Dilema Social, o nome do documentário. Tá? Vale a pena vocês verem que depois que vocês verem, a gente comenta. Aí todo mundo tem que ver, né? Bom, então, quando a gente tem o ciclo de vida, então primeiro a gente tem que mapear macro esse ciclo de vida. É claro que a gente não mapear o ciclo de vida é uma coisa muito extensiva. Fazer uma análise, uma Life Cycle Management é uma coisa que a gente poderia ter uma disciplina só sobre Life Cycle Management. Então, a gente tem que minimamente pensar nesse momento aqui na disciplina nas macrofases que o processo vai passar. Olhando mais essa proposta de integrada do TAM aqui que está sendo apresentada, do que o serviço e o produto separado. A gente tem que pensar nisso nas macrofases como um todo. Por que a gente tem que pensar minimamente nesse momento? Depois a gente vai detalhar melhor isso. Porque nós precisamos mapear os stakeholders. E para mapear os stakeholders, nós precisamos entender que os stakeholders são os envolvidos ao longo de todo o ciclo de vida. Não pensando nos stakeholders só a curto prazo, mas pensando nos stakeholders envolvidos nas macrofases que o produto vai passar. Minimamente essas macrofases, aquisição, uso e descarte. Né? Então eu preciso pensar, no meu caso, quem são as macrofases de aquisição, uso e descarte, para saber quem são os stakeholders envolvidos.
Bom, uma maneira de fazer isso é através desse mapa de stakeholders que eu vou explicar para vocês antes do intervalo, né, para a gente ter, que é uma ferramenta simples. Vocês leram sobre ferramentas que são ferramentas mais sofisticadas, né? Vocês leram sobre Customer Value Chain Analysis, que é uma ferramenta que vem do design, é uma ferramenta que nasceu lá no IDEO. Na verdade, é uma disciplina chamada ME314, né? Não sei se vocês conhecem, que foi uma disciplina que foi precursora em Stanford, onde nasceu várias startups que vieram de alunos, né? Onde eles faziam grupos de alunos de diferente expertise, engenheiros, designers, marketing, etc. E eles tinham desafios reais, e nesses desafios reais nasceram muitas boas ideias nessa disciplina. Ela ficou famosa como a disciplina ME314, ou seja, era a sigla dela, né? Lá em Stanford, né? E tem lá hoje um prédio onde essa disciplina acontece, onde foram os precursores um pouco de design thinking, né? E nessa disciplina existem algumas ferramentas que eles criaram e que foram ferramentas que depois foram perpetuadas. E uma delas é o CVCA, né? Que é uma ferramenta simples, assim, mas interessante de se fazer nesse momento. Alguns de vocês leram também sobre o Value Constellation, né? Acho que a Maria pode falar um pouquinho mais assim, de maneira simples. O Value Constellation também tem as relações, né, entre os stakeholders e tem muito focado com a experiência, né? Eu vou falar um pouquinho depois disso. E o Fran, ele já é uma ferramenta que já vai no processo, né, que vem lá do Lean, né, que vem muito daquela questão de evitar perdas, evitar desperdícios, e como usar o Fran para também verificar a relação dos stakeholders. Então, essas 3 ferramentas, elas vão além, elas são para identificar quem são os meus stakeholders críticos e como que esses stakeholders influenciam e estão influenciados entre eles. Hoje, nós vamos ter um passo anterior a isso, que é listar e classificar esses stakeholders. Então, eu vou explicar para vocês o que é esse Onion Map. Eu tentei achar a referência desse Onion Map, mas na verdade ele não é assim aceito na academia como uma ferramenta publicada, etc. Ele é uma ferramenta mais de sites, né? Da Green Literature, se eu fosse dizer isso, e talvez ele seja alguma coisa que tenha surgido lá na ME314, que eram várias ferramentas simples que as pessoas usaram para tangibilizar, ou seja, para que esse conhecimento, que é um conhecimento implícito, né, que é um conhecimento de cada um de vocês ou da equipe de desenvolvimento, por exemplo, esse conhecimento vai depender muito do repertório de cada um, ou seja, do que cada um de vocês viveu, de que cada elemento da equipe viveu. E o que essas ferramentas são legais? Elas são interessantes porque elas fazem com que exista uma troca de conhecimento. Vocês lembram daquela atividade que a gente fez, que era o Warm Up, né? Que perguntou quais são as suas habilidades, como é que você é observador, etc, né? Online não ficou tão divertido, porque ao vivo é mais divertido fazer, porque as pessoas têm que as suas personalidades, né? Mas elas dizem respeito de que as pessoas têm conhecimentos diferentes, as pessoas têm repertórios diferentes. Então, uma equipe de desenvolvimento só de engenheiro não dá certo, uma equipe só de design também não dá. Então, a gente tem que a equipe ela tem que ser o mais diversificada possível, porque ela vai trazer consigo repertórios diferentes. E esses repertórios é que vão fazer com que a equipe cresça, né, com que ela tenha. Então, essas ferramentas ajudam a vocês discutirem e vocês conhecerem os repertórios de cada um de vocês, de cada colega, das vivências que vocês têm. Bom, como é que funciona então essa ferramenta? Ela é super simples. Então, ela Onion Map, né, porque ela parece uma cebola, porque ela tem as camadas. Então, aqui no centro, eu vou colocar o meu público-alvo. Se tenho mais de 1 ou 2, o meu cliente, o meu usuário. Só ele vai estar aqui. E aqui vocês têm, na primeira camada, os stakeholders que são diretos, os mais próximos do meu público-alvo. E na segunda camada, os stakeholders que são externos, que estão mais longe do projeto. Tá? E, bom,
Então, as camadas dizem respeito a isso. Os usuários, aqui são os elementos que estão no meu projeto, os co-criadores do projeto, os que estão no time, que deveriam estar no time de projetos, se isso aqui fosse, e os que não estão no time de projeto, que são externos, não, mas que são stakeholders, que são influenciados e influenciam também as decisões e também devem ser envolvidos. Aqui vocês estão vendo uma linha no meio, certo? Essa linha aqui no meio, ela está dividindo o que é interno e o que é externo. À esquerda, o que é interno, e à direita, o que é externo. O que é interno? Interno é o que está no meu projeto. E externo é quem não pertence ao meu projeto. Tá? Então, como é que a gente faz? Depois tem uma tabela que explica um pouquinho melhor. A gente pensa em todos os stakeholders ao longo do ciclo de vida. Então, mapeia macro, bem macro, qual é o ciclo de vida. Como é que a aquisição, como é que vai ser? Eu tenho que mandar para essa empresa, eu tenho que ter uma logística, macro nesse momento, né? E pensa nos stakeholders envolvidos. Se vocês lembrarem da apresentação, na apresentação eles falaram dos stakeholders. Tá? Então, eu preciso me lembrar dos stakeholders envolvidos. Depois eu vou fazer essa classificação entre direto, indireto, interno e interno. E depois eu vou fazer os relacionamentos e saber quem são os stakeholders críticos que eu vou ter que ouvir eles, ou seja, saber qual é os problemas deles, qual é a solução. E aí isso aí vai lá para a aula 6, ouvir os stakeholders. Né? Na aula de hoje nós vamos passar por 1 e por 2, certo? Então isso aqui é um resuminho, mais ou menos, um guia, que é os stakeholders, por exemplo, os diretos são aqueles que são co-criadores, que participam do time de projeto. Os internos são aqueles da empresa. Então, tudo que é interno é na empresa, ele trabalha na empresa. Por exemplo, a minha equipe de desenvolvimento deveria ter um designer, alguém de marketing, alguém de engenheiro de produto, alguém de projeto. Então, eles são internos, porque eles pertencem à empresa, e eles são diretos. Por quê? Porque eles são co-criadores, eles fazem parte do time de projeto. Agora, tem os indiretos internos. Interno é empresa, dentro da empresa. Interno, dentro da empresa. Eles são internos à empresa, mas eles participam de algumas reuniões, mas não fazem parte do time de projeto. Por exemplo, alguém de compras, alguém de finanças, alguém de processo. Ele faz parte da empresa, ele é consultado, mas ele não está ali no time de projeto daquele desenvolvimento. Pode ser que no time de vocês tenha alguém da produção aqui. Engenheiro de produção. O engenheiro de processo é importante que ele esteja no time de projeto. Ele vai acompanhar todas as fases do planejamento do projeto. Então, ele está aqui, ele é direto, porque ele vai participar. Aí depende da empresa, ou depende do que vocês escolherem, certo? O pessoal da qualidade pode ser que esteja aqui, que seja direto também. Se tiver alguém da qualidade que vai participar de todas as fases do projeto, aí ele é direto. O que seria direto externo? É alguém que naquele projeto vai participar do projeto, mas ele é externo à empresa. Então, vamos supor que tem um parceiro-chave. Então, aqui estão os parceiros-chave. Olha, para aquele desenvolvimento vai ter uma empresa de motor que vai participar do projeto. Vai ter um fornecedor-chave que vai ser co-criador do meu projeto. Então, ele é externo à empresa, mas é direto, porque a opinião dele está sendo colocada aqui no projeto. Outro lado, vocês têm aqui o indireto. O indireto é aquele que não está no time de projeto, que não está sabendo para que aquilo está sendo desenvolvido, mas que vai ser consultado em algum momento. Então, por exemplo, o dentro da empresa, aquela pessoa que está dentro da empresa, mas que não participa do projeto. E o que é o externo e indireto? É aqueles que estão lá na última camada da cebola, né? Mas que são importantes e que eu tenho que saber, que são os órgãos regulamentadores, são as normas, são as certificações, o governo, se for prefeitura, eles são stakeholders críticos, porque eles tem toda essa parte de mandatória, de leis, de requisitos que eu não tenho, eu tenho que atender, então eu tenho que ter conhecimento desses stakeholders nesse momento, certo? Então a ideia é que a gente faça o intervalo
E depois do intervalo, a gente fazia o intervalo 19h15, né? Eu acho que era mais ou menos 19h15, 19h30, mas faça um intervalo agora, né, de 15 minutos, 10 minutinhos. E quando retomar o intervalo, eu vou passar vocês para as salas e quais as atividades que a gente vai ter que fazer. Eu vou explicar primeiro as atividades para vocês. Primeiro, vocês têm no Drive um arquivo chamado template. Então, prestem atenção nessas instruções aqui para a gente. Um arquivo que está lá no template, vocês vão fazer uma cópia dele e colar dentro do Drive do grupo de vocês, certo? Aí, quando vocês estiverem no grupo de vocês, vocês salvem com outro nome e colhem ele no grupo de vocês. Nesse momento, nós estamos usando só o Drive, mas nós vamos depois usar também o mural. Então, o que vocês vão fazer? Vão salvar com o nome, né? E voltar para o link Canvas, baseado naquilo que eu falei. É sempre bom um de vocês do grupo ser o que escreve, né? O que projeta para todo mundo, e um de vocês ser aquele que está olhando o material, que está seguindo o material. Então, eu vi assim muitas vezes que às vezes vocês vão preenchendo, mas não tem aquele roteiro das perguntas do link Canvas, não tinha ninguém lendo. Então, a ideia é que um esteja de olho ali no material e um esteja digitando e você esteja acompanhando essas duas telas, vamos dizer assim. As duas telas, uma tela com Drive e uma tela com material para seguir o roteiro. É claro que se fosse pessoalmente, um está olhando aqui, o outro está olhando a apostila física, né? Então, para a gente driblar a distância. Né? Então, primeiro retomar o Canvas, então um de vocês escreve e organiza e um de vocês acompanha as perguntas que estão na aula anterior. Desenhar as etapas macro desse produto e serviço e depois fazer um Onion Maps, que é listar os stakeholders e colocar eles. Então, essa é a nossa proposição de hoje. Depois, no final, a gente chama todo mundo para a sala principal, para falar sobre a pré-aula, que aí vai ser sobre o que vocês leram, né, lá no finalzinho. Uma coisa importante também do intervalo é vocês construírem uma maneira de comunicação entre vocês, seja pelo WhatsApp, seja no Drive, né, que vocês se organizem lá com pastinhas. Isso aqui é a aula, isso aqui é a atividade que está sendo feita, isso aqui já é atividade concluída, que se organizem como quiserem dentro desse Drive em princípio, tá bem? Então, deixa eu só ver que horas são. Falta 1 minuto para 19h15, mas a gente pode voltar, pode ser uns 10 minutinhos? A gente termina. Então, são 19h25, a gente volta, ok? Ou você se combine também nos grupos, né? Nos grupos entre vocês, o que ficou pendente e quem pode fazer. Bom, então uma coisa que vocês viram aqui, né? Então é uma plataforma de comunicação, um registro, o nome do projeto, essa que eu estou falando, a responsabilidade das tarefas, então ver o que ficou pendente, quem poderia fazer. E na medida que a gente coloca as pendências e vai colocando o nome da pessoa, ou duas pessoas para fazer, a gente equilibra melhor, porque senão fica sempre um faz, ou sempre outro faz. A gente vê, poxa, mas como é que está a distribuição aqui dos elementos do grupo durante a semana que podia fazer uma atividade ou outra, certo? Então, vocês refinaram o Lean Canvas, com o que vocês conhecem hoje, com o conhecimento que vocês têm. Pensar muito bem quem seriam os early adopters, né? Quem será que compraria essa inovação primeiro, né? Que seriam. Se não tem early adopters, deixa assim, né? Mas pensem em quem são as pessoas que provavelmente seriam os precursores e que influenciariam os outros. Quem são os competidores também, né? Isso é uma coisa que eu acho que não apareceu no Canvas, mas é importante que vocês pensem. Isso tem lá nas apresentações, ou deveria ter, quem são a concorrência atual, porque eu tenho que, onde vocês olhar quem são os concorrentes e olhar o que está se fazendo, se tem alguma coisa parecida fora do país, por exemplo, o que está se fazendo, tá? Alguma ideia, alguma coisa, e
e dizer lá no grupo, pessoal, eu posso procurar sobre os competidores essa semana. Então, isso é importante vocês trazerem, porque a gente vai precisar nas aulas seguintes. Ou seja, quanto maior conhecimento tiver sobre os competidores, o ambiente, os consumidores e problemas sobre o meu caso, melhor, assim, flui mais, porque, é claro, nós estamos em aula e nós não estamos dentro da empresa. Então, a gente vai ter que ser muito criativo para poder conseguir desenrolar a aula, né? Então, quanto mais vocês lerem sobre o assunto, mais vocês vão conseguir ajudar nas aulas, né? Então, o que a mídia faz sobre isso? E o Desk Research é procurar. E se alguém achou uma coisa legal, vai lá e põe na pastinha como inspiração, ou chama de Desk Research, se quiser chamar, coloca lá na pastinha e no início da aula compartilha com os colegas. Eu vou dar um tempo para vocês também nas próximas aulas, que é para vocês falarem o que cada um fez lá nessa semana em relação ao caso, alguma coisa assim, certo? E a gente vai se ajustando em relação ao tempo. E, bom, uma coisa que vocês também têm que fazer, que acho que os grupos não fizeram, é tentar classificar se é um produto ou um serviço. Para isso tem um templatezinho lá nos templates, que é, por exemplo, discutir com o grupo se hoje, depois que eu li o Canvas, né, que se a empresa me parece mais focada no produto, mais focada no uso, o que pareceu para vocês, né? Mais focada no resultado, né? A partir do conhecimento que vocês têm hoje, pode ser que isso mude. Hoje a impressão que o Keep tem é que é mais orientado ao produto, mais orientado ao uso. Então acho que isso talvez tenha ficado pendente. A gente vocês, na próxima aula eu volto nessa classificação aqui e também na questão dos competidores. Eu estou anotando aqui para lembrar de passar para vocês, para que vocês investiguem entre essas aulas. Nós temos essa atividade que nós fizemos, então, que é mapear os ciclos de vidas, vocês classificaram, pode usar o gráfico, acho que todo mundo fez, né? Todo mundo começou a fazer os refinamentos. E, bom, vocês leram, né, esses artigos, e aqui o site do Fran. A nossa ideia é que por exemplo, que os grupos sintam-se à vontade se vão usar essas ferramentas, mas que nós compartilhemos o que é o Value Constellation, o que é o CVCA entre os grupos. Então, por exemplo, o Value Constellation, ele tem muito a questão do serviço. Não sei se a Maria quer comentar alguma coisa, assim, uma ideia bem geral do que é o Value Constellation. O Value Constellation, na verdade, ele é uma ferramenta do design, tá? Ele foi criado por esses autores aí, o Norman e Ramirez, que os caras são da área da administração, mas também pesquisam junto na área do design. E eles falavam que a gente precisava considerar a experiência como um todo, né? Quando a gente está trabalhando de ofertas, o cliente não tem uma experiência única com o produto, né? Ele tem uma experiência mais completa, né? Muitas vezes a gente vai comprar um carro e envolve vários outros produtos, serviços atrelados que não necessariamente é somente da concessionária, né? Uma visão holística, né? Que na inovação que a gente diz. Isso, então, assim, são uma série de parceiros, né? Que eles acabam tendo uma interação forte para que a experiência seja o mais tranquilo, mais suave, né? Mais smooth, eles usam, né? Para o cliente, né? Porque imagina anteriormente o cara tinha que comprar o carro, daí tem que entrar em contato com a seguradora e tem que entrar em contato com o banco para financiamento. Então ele teria uma experiência para a compra do carro muito mais atrapalhada, né? Ou seja, ele teria que interagir com muitos mais stakeholders, né? Do que, por exemplo, a concessionária já interagir com todos eles e criar uma experiência. Tem um exemplo clássico disso que é a questão do mercado de pets, que subiu muito, né? Que cresceu muito. E hoje tem os shoppings de pets, que a pessoa vai lá, eles falam tudo que está ligado ao pet, por exemplo, a questão de saúde, do produto, a questão da nutrição. Então, tudo que está ligado com o pet está dentro desse... Quando ele está estudando pet, ele está estudando todas
essas características. Até, por exemplo, ter um aplicativo com pessoas que têm pet. E eu vi até, eu vi não, numa aula eu lancei essa ideia e os alunos criaram um serviço junto com o produto numa outra aula, e eles criaram um dos serviços que eles criaram foi o Tinder para cachorros. E eles disseram que existe já, né? Que é assim, dentro disso tu pode dizer, eu tenho um cachorro com tais características, e aí tu quer cruzar com outro cachorro com outras características, né? Então eles chamam de Tinder dos cachorros. Eles não inventaram, eles disseram que já existe isso. E então é uma visão holística, né, da solução. E isso aconteceu muito com o mercado dos pets, né? A Apple faz isso também. O turismo é muito bem assim também evoluído nesse sentido, né? Tu vê as agências que eles acabam integrando toda uma experiência, né, do cliente, integrando diversos stakeholders. Então, o conceito a experiência do Airbnb do vinho, né? Você gosta de vinho, você gosta de fotografia, tem o walk, photo walk, uma coisa assim. Pode falar. A gente poderia relacionar ao conceito de complexidade. Onde vocês leram, né? No sentido de que tu torna uma experiência menos complexa a partir do momento que tu diminui o número de interações ou os participantes do cliente. Então, na verdade, tu passa a te reportar, nesse caso, somente ao banco, ao invés de todos os outros stakeholders. Então, na verdade, tu tem uma experiência menos complexa, assim, se a gente for levar em consideração o conceito de complexidade. Sim, tu tem os caminhos críticos, né? Na verdade, tu reduz os caminhos, né? Tem uma ferramenta de design. Então, para tu projetar uma solução, o que ele traz o conceito de tu pensar na experiência como um todo, que se o cliente coloca o consumidor no centro, qual vai ser a experiência desse cliente, né? Para tu ver como é que tu pode melhorar essa experiência com a rede de parceiros, né? E claro que tem aí os níveis de controle, o nível de integração, né? Talvez, né? O nível de parceria, tudo isso é avaliado nessa rede de atores e parceiros. Tu podes também identificar potenciais inovações, na medida que tu vai ofertar um serviço que é normalmente ofertado por outro prestador e tu queres integrar, né, na tua oferta para melhorar a experiência desse cliente. Então, tem oportunidades de inovação e de avaliação da influência de cada um desses stakeholders no valor dessa constelação. Então, é mais para identificar esses atores e como eles estão relacionados e qual é a influência deles na experiência do cliente. Bom, seguindo, a gente vai voltar nesse tópico. O CVCA, como eu falei para vocês, ele é uma ferramenta também do design, né? Onde ele tem isso aqui foi feito no CMap Tools, ou seja, é um softwarezinho que faz essas caixinhas, mas na verdade o que ele faz? Ele coloca os stakeholders, tem uma série de etapas, e aqui as flechas, elas dizem se é bilateral a relação ou unilateral, e esses símbolos, né, como é design, cada símbolo, ele representa um tipo de relação, se pode ter reclamação, marketing, se é produto, se é informação, se é financeiro, se é material. Então é uma ferramenta extremamente visual, onde ele vai mostrar o tipo de relacionamento que tem entre eles. Quanto mais flechas chegarem ele pode ser por exemplo, ele é crítico quando mais flechas estão chegando nele, porque ele pode ser o gargalo, né? E aqui também, quer dizer, aqui no caso é o crítico, porque tem muitas flechas chegando nele. Então tem toda uma análise para tentar entender qual o stakeholder crítico, porque se esse stakeholder, por exemplo, que é um elo da cadeia, ele não aderir à inovação, ou se ele tiver um problema, ele vai ter um impacto muito grande em toda a cadeia, certo? E esse é o stakeholder, quer dizer, o CVCA. E o Fran, acho que o Ricardo pode falar um pouquinho, assim, bem rapidinho, Ricardo, só para dar uma ideia geral. O Fran, ele é muito parecido com esse, como é que é o nome, professora? CVCA. CVCA, ele é muito parecido porque os stakeholders críticos também são os que têm mais interações ali, né? Mas a diferença do Fran é que cada ponta daquele hexágono ele significa uma coisa. Então, o que a gente tem ali? A gente tem as entradas, as saídas, os recursos, tá aqui, né? os controles, as pré-condições e o tempo.
Então, além dele fazer essa ligação entre os stakeholders, ele tem mais alguns elementos e é um softwarezinho que faz ele na verdade, ele é um software de modelagem de sistema complexo, né? Ele é muito utilizado para hidrelétricas, hospitais, No aviação. o Lean Resiliência também usa muito, né? Também. Sistemas complexos. Exatamente. Mais ou menos por aí. Ele é um pouco mais... Ele vê, porque ele tem ali são 6, né? O hexágono, né? Então ele vê 6 coisas e ele é um emaranhado de coisas, né? Que usa esse software. Mas ele é bem interessante a usabilidade dele. Os 3, eles são diferentes. Qual é a nossa proposta, então? Que vocês façam para pré-aula, né? Eu não coloquei data porque a ideia seria que pelo menos 2 grupos fizessem, né? O Velho Conceito, eu queria falar isso para vocês. Que vocês fizessem um pitch, vocês fizessem junto, mas um aluno pudesse falar, e que vocês se concentrassem no método, o passo a passo para fazer isso. Né? Ou seja, e na aula eu iria mostrar para vocês o que os colegas fizeram, qual é o passo a passo para fazer isso. Aqui a gente falou mais ou menos o que é, né? Então eu quero saber assim, primeiro, o que eu tenho que fazer? Segundo passo, terceiro passo. Qual é o roteiro que eu seguiria para fazer o Fran, seja esse, ou seja o Value Constellation. E depois que vocês fizerem, a gente vai botar no Padlet e todos vão ter o material de todos os alunos, certo? Aqui, no caso, eu tenho um apêndice, né, que eu vou colocar. Na próxima aula a gente vai fazer análise stakeholder, fazer um pitch sobre isso e depois nós vamos avançar para as pesquisas qualitativas. Então, o nosso resultado esperado com isso é saber quem são os stakeholders críticos, né, e quais que vão ser ouvidos agora na pesquisa que é a nossa próxima etapa. Eu queria mostrar também, aqui depois da aula, tem um apêndice que tem o material do Value Constellation e do CVCA. Por isso que eu disse que 2 grupos poderiam fazer para a próxima aula, certo? O Value Constellation ficou com as cápsulas, arco. Cápsulas e o CVCA com o embalagem. Trator. Isso. Não, então a embalagem é o Fran. O CVCA ficou com trator, certo? Então, esses 2 grupos, a gente deixaria o Fran para outra aula, porque eu acho que é um pouco mais complexo, mas se vocês fizerem também, seria para não ser essa aula ou outra, seria uma apresentaçãozinha do grupo. Se vocês olharem aqui, tem uns slides que vão falar do Value Constellation, né, etc. Mas o que eu quero é como se faz, né? Então, aqui no apêndice da aula tem bastante coisa sobre isso. Aqui eu vou mostrar do CVCA, que é do livro, do artigo que vocês viram. Então, aqui eu tenho uma definição e tenho tenho o passo a passo. É isso que é importante vocês trazerem. Como o do CVCA já está ok, então eu acredito que o pessoal do Trator já consegue fazer, porque já está aqui. Só, claro, vocês vão adaptar, vocês vão ler o livro, vão fazer do jeito que vocês quiserem, mas o Donald, ele já é bem assim estruturado, né? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? O que eu tenho que fazer segundo? Quer dizer, isso que a gente já fez, treinar as partes envolvidas, fazer a relação, aplicar, fazer isso. E aqui tem a etapa de cada um deles, né, para poder... Aqui a gente já fez essa parte aqui também. Então, a gente tem que fazer as flechas, como é que faz as partes envolvidas, e depois isso aqui a gente faz uma matriz que diz que pode ter um ícone, ou sei lá, vocês podem ser criativos aqui, fazer um ícone, que nem o pessoal fizeram, como é que se faz. Então, essa é a explicação no vídeo. Em vez de estar eu falando, a Maria falando, vai ser um de vocês que vai fazer essa apresentação aqui pro pitch. Essa é a ideia. O que eu acho, deixa eu voltar aqui, é que eu acho, depende um pouco de vocês, mas eu acho que o Value Constellation e o CVCA a gente já pode fazer na aula que vem, pode ser? Márcia, e o Fran... Tem uns artigos complementares, né? Sim, nós botamos na pasta também algumas. Quem quiser dar uma olhada sobre o Value Proposition, não sei se do CVCA. E também tem sites, né? Tem um monte de coisa assim, né? Na verdade, o CVCA está quase feito ali, né? Já está quase pronto, mas tem que se apropriar disso. O grupo tem que se apropriar. É muito simples, na verdade, é bem simples. O Fran, eu acho que é um pouquinho
Não é tão simples. O Fran tem um site bem explicativo ali sobre Aquele a que tu ferramenta. colocou. E dá para baixar a ferramenta também, ela é gratuita. E tu também E tem aí no livro, né, Ricardo? Tu tem um livro que tu pode... Eles podem apresentar o que foi feito no livro. Uhum. Certo? Que é para embalagem. Sim. E dá para... É legal ter essa ferramenta que dá para ir fazendo as ligações, já tendo uma ideia de como é que funciona. É bem legal baixar o aplicativozinho ali deles. Certo. Bom, podemos combinar então, hoje é dia 17, a próxima aula dia 24, que o pessoal do trator, que é o CVCA, e o pessoal das cápsulas, que é o velho Constellation, traga esse vídeo, a gente ajuda no meio da semana, pode ser? E eu o só não Fran entendi ficaria para o outro? se a gente vai ter que mostrar na ferramenta montando ali as flechinhas e montando Não, tu tem que passar para os colegas um exemplo, não precisa ser um exemplo do grupo, pode ser um exemplo qualquer. É pegar o que está no artigo e compartilhar com os colegas. Tá. Assim, é como tá praticamente muito parecido com o que está ali que eu fiz. Na etapa 1, isso foi feito pelo dono na época tal. O que está no artigo, mas pode ler outras coisas também. Basicamente, é o método. É por grupo ou por pessoa do grupo? Por grupo. Grupo. Por grupo. Então, vocês se organizem, ajudem a fazer e uma pessoa fala. A gente usa o Screen-O-Matic ou o Zoom, né? Você pode ligar o Zoom e gravar. O CMAP Tool, só para complementar, também é gratuito, né? Bem fácil de baixar e podem fazer tanto o CVCA quanto o do Velho Constellation no CMAP Tools. Porque é um software é gratuito e para mapa conceitual, bem tranquilo. O que nós podemos fazer também é deixar 2 semanas para os 3 apresentarem e quem puder faz no seu caso. Isso. Né? Aí a gente dá uma semana a mais para fazer no seu caso. Né? Então a gente dá, no caso, uma semana a mais, mas assim, eu fico à disposição, no caso do CVCA e a Maria, no caso dela, e a gente fica à disposição durante a semana se precisar de uma ajuda para ver o que o grupo está fazendo. Só que vocês vão se reunir uma vez, em 2 semanas, no caso, para fazer esse videozinho. Tudo bem? Na verdade, então, não é muito difícil. O CVCA vai ficar com o grupo 2 e 3, é isso? Não, o CVCA, ele tá com o grupo do trator. Tá. E o Fran com a embalagem e o Velho Constellation com as cápsulas. Por que a gente fez isso? Porque assim a gente tem um 3 em 1, né? A gente vai, de repente, assim, eu vou fazer o CVCA, mas eu gostei muito do Velho Constellation, mas tá lá o material do meu colega, quando eu quiser aplicar na minha vida, eu vou lá e tenho ele explicado. Para que a gente não fizesse todo mundo os 3, né? Ou seja, cada grupo vai ser o professor de um, seria isso. Vocês são os professores. Vamos marcar, então, daqui a 2 semanas, vocês são os professores, se possível, já faz no caso de vocês, tá? Se vocês tiverem qualquer dificuldade, o importante é a gente conhecer essa ferramenta e saber como é que ela funciona, né? Quais são as etapas, o método. Aqui é o método que a gente quer, primeiro faça isso, segundo faça isso, a gente quer explicar o método, ok? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Deixa eu parar aqui. Essa é a atividade Deixa eu stop share aqui. Né? Então, na próxima aula se organizem para preencher aquelas pendências, né, que eu tinha falado, os competidores, classificação do PSS, se quiserem revisar, e também lerem o artigo que vocês já leram, né, tentar organizar como se vocês fossem os professores por grupo, né? O grupo dividam-se como vocês puderem, mas tentem que todo mundo colabore de alguma forma, alguém faz os slides, outro faz isso, não sei. E aí nós marcamos então para cada 2 aulas, quando for 2 aulas, em vez de vocês apresentarem, eu vou colocar o vídeo. O vídeo outra coisa também é que o vídeo tem que ter no máximo 7 minutos. Eu acho que eu esqueci de dizer isso, 7 minutos no máximo, que é suficiente, 5 a 7 minutos é suficiente para passar a ideia, né, que vocês fizeram.